Muito bem, estamos de volta. Vamos voltar a falar em derby. Começamos pelo lado verde, o lado do Guarani. Novas opções para o Mozart Santos para o derby de sábado, Júlio Nascimento. Muito bem, Capela, falando sobre o Guarani, novas opções para o técnico Mozart Santos pensando no derby de sábado, e uma delas é para o ataque. Aliás, dois jogadores, né, que agora são opções aí para o ataque do Guarani. O Bruno Miranda, jogador da seleção boliviana que já está treinando agora em tempo integral, deve participar do derby, ainda não se sabe se como titular. E também o atacante Edson Carioca, jogador que passou pelo Coritiba, pelo Internacional, estava no Azures. O Edson Carioca foi apresentado e agora vive a expectativa de também participar do seu primeiro clássico. A vitória foi fundamental para o nosso decorrer da competição. Acho que isso ajudou a gente a trabalhar bem. Tem um clássico agora que é muito importante e, se Deus quiser, sair com a vitória também. O clima está bem agradável, em questão do grupo. A gente está bem focado, começou a semana trabalhando bem forte. Já focado nesse clássico aí, que é também fundamental para a gente, a vitória. Não importa se a gente vai jogar lá ou em casa, a gente tem que encarar isso como algo a mais para a gente poder sair da situação, para a gente poder ajudar a instituição do Book. Muito bem, Cabela, tá? Então a palavra do Edson é mais uma opção ofensiva para o técnico Moser. Daqui a pouco eu vou passar algumas possibilidades aí desse time do Guarani, mas de fato é um time que deve ter mudanças, principalmente no sistema defensivo. O Diogo Matheus não vem treinando, é um jogador que preocupa por conta das dores musculares, mas a gente sabe que no derby sempre existe aquele esforço a mais, então não dá ainda para descartar a presença do Diogo Matheus. E o Leandro Vilela também, que volta a ficar à disposição, é uma peça aí no meio campo que pode ser aproveitada também pela comissão técnica. Cabela. É aquela história que o Carlão falou lá no início do programa, que eu perguntei pra ele. A gente estava falando das duas equipes, qual que seria a equipe com mais dúvida. Ele falou, o Mozart tem mais dúvida, e o Mozart realmente tem. E agora chega Edson Carioca, tem o Bruno Miranda, que chegou, tem mais dois. O Alvarinho. O Rios. O Richard Rios jogou, mas enfim. O Guarani tem muitas opções aí, mas são opções que ainda não jogaram. Cabelo, o Guarani, na realidade, ele está em formação novamente, né, dentro da competição. Reformação. É uma reformação, uma reformulação, né, uma reorganização, porque tudo aquilo que foi construído até o Campeonato Paulista, infelizmente, se dissolveu, né? Tanto é que até um certo momento da competição nós cravávamos, não, o Guarani vai passar desse Z4 com muita facilidade, e está até agora. Por exemplo, se ele sair, ele vai sair agora, na 25ª rodada, né? Faltando 13 rodadas para o final. Então é muito tempo dentro de uma zona de rebaixamento, em virtude dessa queda que a equipe teve depois do Campeonato Paulista, né? E agora ele está nesse processo, os jogadores estão chegando, na realidade o Mozart ainda não tem aquela equipe ideal, né? A Ponte, até pela dificuldade que ela passou na temporada em momentos da Série B, ela agiu com mais rapidez e conseguiu montar o time com mais rapidez dentro da competição. O Guarani, talvez até por aquele sentimento de que não tinha time para ficar no Z4, eu acho que demorou um pouquinho, demorou, quando viu, tá aqui no Z4. O famoso jogo contra o Corinthians, e pelo que fez na Série B ano passado. Mesmo perdendo jogadores importantes, o Guarani vinha bem. De repente a coisa degringolou, veio o desespero, agora os jogadores estão chegando e pode ganhar da Ponte Preta com toda certeza, tem condições para isso, só que mesmo vencendo o arquirrival e saindo da zona do rebaixamento, o Mozart ainda não tem o time, né? Aquela coisa, não. Eu sei o Guarani do 1 a 11, né? Embora não tenha hoje mais esses números, mas eu sei do Kozlins, que é o ponta esquerda. Né? Isso o Mozart não tem. Então uma vitória sobre a Ponte e a saída da zona do rebaixamento dá muito mais tranquilidade para você montar essa equipe, aí sim ter o 11 ideal, né? E o Guarani também tem trabalhado fora de campo, inclusive agora vem divulgando aí o pagamento de dívidas, Júlio Nascimento. Cabelo, até mesmo antes de falar, né, sobre outras possibilidades aí na escalação do Guarani para o derby, o Guarani anunciou nessa quarta-feira que finalizou novos acordos para diminuir as dívidas trabalhistas do clube, né? Uma nota divulgada pela assessoria está dizendo que o clube liquidou acordos de 43 das 46 ações, gerando um desconto de mais de R$1.500.000. É claro que o torcedor acompanha todo esse noticiário que envolve o extracampo. Essa tem sido também uma das prioridades do Conselho de Administração, Conselho Deliberativo e Fiscal dessa gestão do Guarani, e pelo balanço do clube, havia em aberto 158 ações trabalhistas que geravam um valor total de
quase 14 milhões de reais. Com esses pagamentos, de acordo com o Guarani, houve uma diminuição de 4 milhões de reais do passivo trabalhista no balanço de dezembro de 2021 e se pagou cerca de 30% dos processos trabalhistas restantes. Então, o Guarani meio que inicia um processo de contagem regressiva justamente para terminar essa sequência de quadros trabalhistas existentes e passar a ter menos de 10 milhões de reais restantes a serem quitados, que na avaliação da diretoria é um número bem considerável. Então, ao mesmo tempo que o time trabalha para ter essa recuperação dentro da Série B, a diretoria tem anunciado essas notícias, até também como um ponto estratégico, né, Cabela? De tentar reaproximar do torcedor, né? O Guarani, com a vitória contra o Náutico, já conseguiu um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de tranquilidade nessa semana, e a estratégia da diretoria tem sido, com essas notícias também, gerar um pouco mais de paz no ambiente, pensando na dificuldade que é a Série B daqui pra frente, né, Cabela? Exatamente, e bota dificuldade nisso, principalmente na situação que está o Guarani dentro do Z4, e patinando lá. É um jogo chave para o Guarani, esse derby no próximo sábado, para pensar aí. E outro detalhe, né? O Fábio Chaves já trouxe, quem Criciúma e Operário hoje, esse Operário, o Criciúma tem que vencer o jogo. É bom pro Guarani e é bom pra Ponte Preta, porque o Operário não encosta na ponte e não desgruda ali debaixo da zona do rebaixamento. Uma vitória do Guarani no próximo sábado é aquela vitória que a gente tem falado já há algum tempo. Uma vitória, o Guarani sai da zona de rebaixamento, mas sempre quando tem que precisa dessa vitória para sair, não consegue vencer. E é uma vitória, uma eventual vitória, que pode ter um peso muito importante para o Guarani, por tudo que representa o jogo em si, mas dentro da Série B. Porque depois o Guarani recebe o Tombense em casa. Tudo bem, o Tombense está realizando uma campanha muito boa, mas você vem de uma vitória sobre a Ponte no Moisés Lucarelli, com todo esse ambiente que está sendo criado, e você recebe o Tombense em casa, você imagina, o Brinco de Ouro vai estar lotado, né? E com uma atmosfera super positiva. Então a possibilidade de vitória é enorme. Até porque depois é o Vasco da Gama em São Januário. E esses grandes a gente sabe como que é a dificuldade de enfrentá-los. Mas é um jogo muito importante para o Guarani, encarar realmente não só como um derby, mas com um jogo que pode significar de uma vez por todas a recuperação do Guarani dentro da Série B. Pra gente fechar esse bloco aqui, o Demian, lá do Flamboyant, está dizendo aqui: boa tarde, acabei de consultar o site e abriu venda de ingressos para o setor linha do trem. Olha só, confirmem. É o Demian, tá dizendo aqui, lá do Jardim Flamboyant. Cabela, só que tem uma coisa com relação à linha do trem. É claro que a entrada do torcedor vai ser pelo portão principal e ali do lado, né? Sim, onde fica, onde as organizadas ficam. Até mesmo ficam. Porque o portão que está quebrado precisa fechar, já vai passar por ali. Mas tem que tomar cuidado também, o torcedor e a própria segurança, porque a diretoria do Guarani, ela vai ficar ali naquele camarote, que é na torcida visitante. E a gente sabe como que é derby, os ânimos estão aflorados dos dois lados, de repente o Guarani ganha, o Guarani faz um gol, vai ter alguma provocação, vai ter alguma coisa, e você controlar uma massa, então a polícia tem que saber controlar, ter uma estratégia muito bem definida com relação à presença do torcedor ali na cabeceira visitante. O Fábio Chaib está acessando agora o Futebol Card. Está indisponível em todos os setores aqui, ó. Tudo indisponível, né? Indisponível, né? Indisponível. Tudo indisponível, então não tem ingresso à venda pelo Futebol Card, hein, gente? Só para confirmando aqui, viu, Demian? Nós não estamos conseguindo acesso aqui. Como já a diretoria, a assessoria de imprensa da Ponte, hoje pela manhã, emitiu um comunicado que a venda de ingresso no Futebol Card não seria somente nas bilheterias do Moisés Lucarelli. É assim que está acontecendo, tá bom? 4:40, a gente vai pro intervalo e volta já.